Durma enquanto eles treinam, se divirtam enquanto eles estudam, descansem enquanto eles persistem, e então logo eles estarão vivendo o sonho que vocês sonham. Eles quem? Isso mesmo, o pessoal da personalidade do vídeo de hoje. Então já separa aí na sua agenda um tempinho para acompanhar os nossos vídeos, que hoje nós vamos falar sobre os patrulheiros do consumidor, hein? Ah, e ajeita a postura aí para voltar pro trabalho assim que esse vídeo terminar, viu? E não foi brincadeirinha não, o tipo de hoje não tem tempo para isso. Chega de blá 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 e vamos conhecer um pouco mais sobre a personalidade dos ESTJs. Ah, e essa introdução de hoje foi uma sugestão de um inscrito. Valeu, Tadeu Oliveira! O ESTJ, também conhecido como a personalidade do executivo ou supervisor, possui em sua estaca as funções cognitivas. Pensamento extrovertido, TE como função dominante. Sensação introvertida, SI como função secundária ou auxiliar. Intuição extrovertida, NE como função terciária. E o sentimento introvertido, FI como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O STJ tem como função dominante o pensamento extrovertido, TE, o que o torna primariamente direcionado para o julgamento racional e objetivo da realidade. Isso significa que esse tipo de personalidade dará preferência, na maior parte do tempo, para análise reflexiva e objetiva dos fatos. A relação do pensamento extrovertido com os objetos externos é facilitada, fazendo com que todo o processo lógico e racional do STJ seja bastante fiel à natureza mais concreta do objeto. Em função disso, o STJ conseguirá criar estruturas de pensamento e modelos gerais de funcionamento da realidade que sejam bastante sintéticas e aplicáveis de forma prática, ou seja, que interfiram de fato na realidade externa. Todo o processo de pensamento do STJ terá no objeto a sua origem, e terá também no objeto o seu objetivo final. O pensamento extrovertido tem uma relação mais objetiva com as estruturas que tende a interagir. Mesmo quando essa estrutura é mais abstrata, a TE terá uma facilidade em extrair dali o que é objetivamente aplicável, tendo inclusive um grande potencial criativo e reformador de estruturas pré-existentes, conseguindo encontrar falhas e partes que possam ser consideradas incoerentes e reestruturando-as de forma mais coerente e consistente, criando assim uma nova estrutura ainda consistente e fiel às fórmulas gerais que fazem parte do seu arcabouço racional. Esta função como dominante torna os STJs bastante pragmáticos, pois naturalmente buscarão pelo sentido prático dos objetos e de suas ideias. Julgam a realidade a partir de sua fórmula lógica racional, avaliando a partir dela o que será válido ou não, certo ou errado. Sendo assim, seu critério também terá uma tendência a não ser relativista, ou a ter um caráter mais generalizador. Porém, isso não significa que o pensamento extrovertido seja necessariamente reducionista, mas que o processo de formulação e adesão a leis gerais sobre a realidade se darão de maneira mais concreta e factual. As estruturas coletivas que regem e normatizam a realidade tenderão a ter mais validade para os STJs do que critérios individuais e abstratos de julgamento. A repressão que o pensamento extrovertido dominante exerce sobre o sentimento introvertido inferior também reforça essa característica objetivista desta função, que tende a deixar de lado seus critérios subjetivos ao avaliar os fatos. A sensação introvertida, SI, é a função auxiliar da STJ. A SI percebe a realidade de forma bastante única. Os estímulos sensoriais causados pelos objetos da realidade concreta tendem a ser interceptados por impressões subjetivas, fazendo com que o radar perceptivo do STJ tenha um interesse bastante peculiar por objetos ou detalhes que para a maioria das pessoas pode passar despercebido. Para o STJ, o que irá importar é a profundidade e intensidade da impressão subjetiva acerca dos objetos, e não tanto a intensidade do estímulo causada por ele. Essa forma subjetiva de perceber sensorialmente a realidade faz com que o STJ de fato gere a realidade de dentro para fora. Embora essa sua forma subjetiva de perceber a realidade seja bastante importante, essa acaba ficando sobre os domínios da TE dominante, que irá a todo momento dar para essas impressões um caráter mais racional e lógico, julgando tudo de acordo com a sua utilidade, aplicabilidade ou necessidade. Essa função compensa o objetivismo e a impessoalidade da sua função dominante. Será através dela que os seus conteúdos internos e subjetivos terão maior influência.
Sendo assim, embora julgue a realidade de maneira factual e pragmática, o STJ percebe e apreende essa realidade de maneira subjetiva. Há um filtro muito individual e particular, que gera impressões sobre as informações sensoriais recebidas do mundo concreto. A sensação introvertida também torna o STJ bastante detalhista e meticuloso, através de seu esquema perceptivo. Como seu mundo interno é sentido e percebido de maneira concreta, a partir da realidade material, esta terá fundamental importância para ele. Qualquer desordem, desestruturação ou modificação desta realidade trará um impacto bastante profundo em seu mundo interno. Por isso, há uma busca por uma amenização dos estímulos sensoriais externos, fazendo com que exista uma preferência pelo que já lhe é familiar ou habitual. Qualquer mudança brusca ou inesperada lhe causará um desgaste muito grande, pois exigirá uma readaptação do mundo interno para que esta nova realidade material seja absorvida e processada. A intuição extrovertida, NE, é a função terciária do STJ. Enquanto a SI gera as impressões sensoriais que ditam a forma como o STJ percebe sensorialmente a realidade, a NE irá perceber a potencialidade e possibilidades que os objetos podem carregar em si. Sendo assim, o STJ conseguirá ter alguma noção e visão das probabilidades que as situações que se apresentam possam desencadear. As impressões subjetivas acerca dos objetos gerados pela SI, complementada pela NE, faz com que o STJ consiga criar conexões entre esses objetos de maneira bastante única, pois todos são percebidos por uma ótica bastante pessoal, onde o STJ é capaz de enxergar nos objetos essas probabilidades, levando em consideração detalhes peculiares que sejam aplicáveis e úteis aos seus interesses. Por conta da intuição extrovertida terciária, o STJ possui uma certa abertura para aceitar que novas possibilidades sejam levadas em consideração, o que pode acabar fazendo com que muitas vezes ele demore um pouco ou tenha certa hesitação a tomar uma decisão, pois ele estará aberto a avaliar essas novas possibilidades através da sua aplicabilidade e utilidade. Porém, mesmo que exista esse processo e essa influência mais inovadora da NE, muitas vezes o STJ pode acabar optando por aquilo que já lhe seja mais familiar e que lhe pareça mais seguro, pois sua forma de percepção preferencial continua sendo a SI. O conflito que pode aparecer entre a SI e a NE será então esse processo de indecisão no momento de fazer escolhas significativas. Entretanto, diferentemente dos ISTJs e dos ISFJs, que possuem a SI como dominante, o STJ será no fim das contas menos inseguro perante mudanças, pois sua SI estará menos conflituosa com a NE pela sua posição na stack. O sentimento introvertido, FI, é a função inferior do STJ. O extremo objetivismo da TE encontra no sentimento introvertido um extremo oposto na forma de abordar a realidade. O sentimento introvertido complexifica as estruturas valorativas e julga a realidade através de critérios que têm pouca identificação com o objeto externo, o que cria uma forma de alienação em relação ao que é objetivamente dado. Em função disso, essa função será extremamente reprimida pelo pensamento extrovertido, fazendo com que o STJ acabe não levando em consideração as suas próprias motivações e critérios sentimentais internos em suas tomadas de decisão. A extrema repressão que essa função sofre dentro da consciência do STJ muitas vezes acaba mascarando a forma com que ela acaba servindo como pano de fundo para o julgamento do STJ. Seus modelos racionais e lógicos utilizados para avaliar o mundo podem se tornar extremamente identificados com a própria percepção de eu do sujeito, o que pode fazer com que o STJ se confunda com as suas próprias ideias, agindo com demasiado exagero quando é confrontado e levando um ataque às suas ideias como um ataque à própria figura do eu, o que pode fazer com que ele acabe se tornando extremamente dogmático com as estruturas de pensamento que ele gera ou absorve. Quanto mais reprimida e desintegrada esteja esta função, ela pode acabar atravessando o pensamento extrovertido dominante, fazendo com que ele se guie de forma completamente irracional e infantil. Toda a carga sentimental interna do STJ pode vir à tona de maneira descompensada, fazendo com que ele não perceba que sua lei e fórmula onde tenta abarcar a realidade externa seja também reflexo dos seus valores internos. As atitudes, embora conscientemente lhe pareçam racionais, podem derivar de objetos internos, que são demasiadamente infantis e arcaicos, podendo desencadear escolhas ou julgamentos inconscientemente racionais, que têm muito mais a ver com questões não resolvidas nas bordas mais distantes da consciência do sujeito do que com uma abordagem mais utilitarista e objetiva da realidade. O STJ tende a evitar lidar com suas emoções, pois para ele elas podem ser muito distantes e contraditórias em relação aos fatos concretos, que para ele terão muito mais relevância e importância do que seus sentimentos a respeito deles. Os STJs acham cansativo e desgastante lidar com achismos ou ideias vagas e demasiadamente relativistas, argumentos frágeis ou sem validação e embasamento,
quando alguém não demonstra praticidade e eficiência ao realizar uma tarefa, discussões ou debates com apelo emocional, dramas e chantagens emocionais, não saber como proceder adequadamente diante de uma situação ou demanda, ordens ou instruções confusas e imprecisas, pessoas imprudentes ou irresponsáveis. Os STJs acham revigorante e estimulante, que demonstrem comprometimento com as tarefas e deveres, lidar com pessoas realistas e objetivas, quando conseguem realizar seus projetos e atingir suas metas, estabilidade material, conseguir cumprir suas demandas e tarefas de maneira satisfatória, sentir que podem confiar e contar com alguém. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do STJ podem ser a Margaret Thatcher, a Michelle Obama, a Hillary Clinton, o Henry Ford, o Celso Russomano, a Emma Watson, a Courtney Cox, a Cristina Kirchner, o Nando Moura, a Uma Thurman, a Thaís Araújo, a Heloísa Helena, o Frank Sinatra, a Hermione Granger, o Vegeta, a Tsunade, o Boromir, o Thanos, a Ashley Barrett, a Temari, o Barbossa, o J. Jonah Jameson, a Rainha de Copas, o Kratos, a Lucy Van Pelt e a Rochelle Rock. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.